Olá a todos vocês, sejam bem-vindos às nossas aulas do componente de Geografia aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos observar o número e o objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 4 e o objeto de conhecimento é ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. No detalhamento, nós estaremos estudando os aspectos físicos do Brasil, estruturas geológicas, o seu clima e a vegetação do nosso território brasileiro. A partir de agora, acompanhem comigo esta aula. Muito bem, então nesta aula de geografia nós iremos falar sobre a diversidade natural do território brasileiro e nós traremos como foco, a questão do clima e da vegetação aqui no nosso país. E eu trouxe aqui um convidado especial, que é o nosso mascote da geografia, o nosso Curumim, que ele vai falar um pouco para nós, a respeito de algumas questões relacionadas ao clima. Então, Curumim, no nosso país nós temos algumas partes que faz muito calor e algumas partes do território brasileiro faz mais frio, as temperaturas são mais baixas? É isso mesmo, Curumim? Isso mesmo, professora. Mas, no geral, é quente em quase todo o território. Muito bem, então isso quer dizer, Curumim, que no território brasileiro vai existir assim diferentes tipos de clima? Realmente, os climas do Brasil são muito variados, devido à sua grande extensão territorial. Vamos falar com nossa Cunhantã do Tempo para saber qual a previsão de chuvas hoje no nosso país? Olá, telespectadores! Hoje, o dia promete temperaturas altas no norte do país, com média de 36 graus Celsius e chuva rápida no oeste do Amazonas. No Nordeste, a previsão é de pouca chuva e muito sol durante o dia, então hoje dá para curtir bem as praias litorâneas. Já em boa parte do país, que compreende o sul do centro-oeste, as regiões sul e sudeste, a previsão é de chuvas acima da média com ventos fortes. Será que o pessoal aí vai aproveitar para curtir esse tempo atmosférico? Obrigado, nossa Cunhantã do Tempo! Ainda bem que o tempo é um estado momentâneo da atmosfera, podendo mudar de um dia para o outro. Uma hora está chovendo, uma hora está nublado. O clima, sim. As variações do tempo são mais longas, então quem sabe, amanhã dá para tomar aquela cuia de tacacá bem quentinha aqui na nossa região. Até mais! Então, nós agradecemos aí o nosso Curumim e a nossa Cunhantã, que vieram aqui trazendo algumas diferenças, algumas informações a respeito do clima e do tempo atmosférico, nos mostrando que existe essa diferença entre esses dois conceitos. E aí a gente vai verificar na nossa tela a diferença, entre esses dois conceitos, a diferença entre tempo e clima. Então, o tempo, ele é o estado momentâneo da atmosfera em determinada área. O clima, ele está relacionado ao comportamento do tempo em determinada área durante um longo período de, no mínimo, 30 anos. Então, esses dois conceitos, é bom a gente saber diferenciar, porque eles muitas vezes eles são tomados como sinônimo, mas quando nós falamos de tempo atmosférico, nós estamos falando de um estado momentâneo da atmosfera. É muito comum, muitas vezes, aqui na nossa região, pela manhã, está bastante ensolarado, as temperaturas estarem muito elevadas, e, repentinamente, começa uma chuva. Então, o que nós temos aí? A mudança do tempo atmosférico. Então, o tempo atmosférico ele é esse estado momentâneo da atmosfera. Então, ele pode variar, de uma hora para outra, ele pode variar em questões de semana. Então, ele sofre essa variação.
o clima, ele é um comportamento da atmosfera mais duradouro. E aí nós não temos essa variação, né, no clima. Então, no Brasil, ao decorrer da nossa aula, a gente vai ver os tipos de climas que tem no território brasileiro. Então, o clima ele é definido numa determinada área a partir de estudos, né, que vão determinar o clima de uma determinada região, né, a partir de estudos com mais ou menos, né, 30 anos. Então, o clima ele é mais constante. Então, é importante entender essa diferença entre o tempo atmosférico e o clima. Mas antes de nós falarmos sobre os climas do Brasil, a gente precisa localizar o Brasil nas zonas térmicas ou zonas climáticas da Terra. Então, o território brasileiro, ele está situado, né, o nosso país ele está situado na zona intertropical do planeta Terra. Essa zona aqui também é chamada de zona tropical, onde predominam os climas quentes e úmidos ou secos. E aí nós vamos ter os climas equatorial e tropical. Então, a maior parte do território brasileiro está aí, né? 93% das terras do Brasil estão localizados, estão aí nessa faixa climática da Terra, que é a zona intertropical. Uma menor parte do território brasileiro, que corresponde a cerca de 8% das terras do Brasil, né, está localizada na zona temperada sul. Isso está mais relacionada com a região sul do nosso Brasil. Então, nessa região a gente vai ter registros de temperaturas mais baixas. O litoral brasileiro ele sofre mais com as influências das massas de ar oceânica. Então, nesse próximo mapa, a gente mostra para vocês as zonas térmicas da Terra, né? E observem aí que o território brasileiro ele está localizado na zona tropical. A sua maior porção, né, do território está localizada aqui no território, está localizada na zona intertropical, certo? Então, e uma porção menor do território brasileiro, que corresponde a essa parte aqui da região sul, está localizada na zona subtropical, onde se registram menores temperaturas. Bom, o nosso país ele sofre também as influências das massas de ar, né? Essas massas de ar são grandes volumes de ar, né, que são transportados pelo território brasileiro, são transportados pelos ventos, né? Então, as massas de ar que atuam no território brasileiro, elas, que são esses bolsões de ar, né, esses grandes volumes de ar, essas massas de ar, elas influenciam nas condições meteorológicas nas regiões do nosso país. No Brasil, nós temos a atuação de 5 massas de ar. E aí a gente observa nesse quadro quais são estas massas de ar que atuam no território brasileiro. Então, nós vamos ter 5 massas de ar atuando no território brasileiro. Então, a gente vai ter a massa equatorial atlântica, né, que ela está indicada aqui pela cor laranja. Ela tem a característica de ser quente e úmida, né? Então, ela se origina no oceano, né? E aí vocês observem aqui a massa equatorial atlântica, que ela tem uma atuação no verão na região nordeste do Brasil e na parte oriental da Amazônia. E aqui, no inverno, a atuação dela vai se concentrar mais aqui na parte oriental da Amazônia. Uma outra massa de ar que atua no território brasileiro é a massa equatorial continental. Nós estamos falando desta massa de ar que se origina no interior da floresta amazônica, a MEC. Ela tem a característica também de ser uma massa de ar quente e úmida. E a atuação da MEC ela é maior no verão,
né? Observem a disposição das setas vermelhas, que elas são mais compridas, né, no verão do que no inverno. Então, a MEC ela tem uma atuação maior no verão, né, no território brasileiro, podendo atingir aí também parte da região Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Outra massa de ar que vai influenciar nos tipos climáticos aqui do Brasil é a massa tropical atlântica, que também tem origem no oceano, e ela atua aqui na região Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. A massa tropical atlântica ela tem a característica também de ser quente e úmida, e a maior atuação da massa tropical atlântica, observem nos nossos mapas, que a maior atuação dela ocorre no inverno. Outra massa de ar que atua no Brasil é a massa tropical continental. Ela já tem a característica de ser quente e seca. E a atuação da massa tropical continental, ela ocorre mais no período do verão. E ela nasce no interior, né, a origem dela, ela está no interior do continente sul-americano. E também nós temos, durante o inverno, a atuação da massa polar atlântica, que ela tem a característica de ser fria e úmida. E aí, em alguns anos, a atuação da massa polar atlântica, ela chega a ser muito intensa, né? E aí, muitas vezes, a gente vai sentir a atuação da massa polar atlântica na Amazônia, quando ela, muitas vezes, vai causar o fenômeno que nós conhecemos como friagem. Além das massas de ar que atuam, que vão ali contribuir para os climas do território brasileiro, nós temos também a influência de dois fenômenos atmosféricos que também têm essa influência aí nos climas do Brasil. E aí a gente vai falar do El Niño, né, que é um fenômeno climático atmosférico, e ele atua na costa da América do Sul, na região do Pacífico Equatorial, né, onde, com a atuação do El Niño, a gente vai ter o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Então, o fenômeno do El Niño ele ocorre ali nas proximidades do Peru. Então, comumente, a variação da temperatura ela vai se dar no intervalo de 2 graus Celsius a 3,5 graus Celsius. Então, o fenômeno El Niño ele é um fenômeno anormal, né? Então, ele provoca aí o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na região equatorial. Mas aí, o que é o normal? O normal é quando ocorre o fenômeno da ressurgência, né? Quando as águas frias do fundo do oceano, elas sobem para a superfície. Por conta de quê? De que os ventos alísios aí, eles estão empurrando, eles estão mais fortes, então eles estão empurrando as águas quentes do Pacífico em direção à costa da Austrália, né? E aí a gente vai ter o fenômeno da ressurgência em anos normais. Com a atuação do El Niño, em anos de atuação do El Niño, a gente vai ter esse enfraquecimento dos ventos alísios, e aí essas águas do oceano elas vão ficar superaquecidas. A atuação do El Niño no Brasil, ela provoca secas em algumas áreas do país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. E em anos de El Niño também a gente vai ter o aumento de chuvas na região Sul. Isso vai provocar alterações meteorológicas nos climas dessas regiões. E o fenômeno La Niña, ele é o fenômeno oposto ao El Niño. Então, o fenômeno La Niña, ele vai provocar, né, o resfriamento das águas
da porção equatorial do Oceano Pacífico. Então, quando nós temos a atuação do La Niña ocorrendo, nós vamos ter aí a intensificação do fenômeno da ressurgência. Então, essas águas elas ficam mais frias. No Brasil, o La Niña ele altera as condições normais da relação entre a temperatura e a pressão atmosférica do oceano, né? Intensificando ali o fenômeno da ressurgência, e isso vai afetar o nosso país. Então, esses dois fenômenos aí, eles são responsáveis também, né? Eles atuam aí nas mudanças, nas características dos climas do Brasil. Mas, para a gente compreender um pouco mais, acompanhe comigo este VT. Sem a ocorrência de El Niño e La Niña, observam-se águas superficiais mais frias na região do Oceano Pacífico, na parte equatorial leste, próximo à costa oeste da América do Sul, e mais aquecidas no Oceano Pacífico, na parte equatorial oeste, próximo à Austrália e à Indonésia. Os ventos alísios, que são deslocamentos de massas de ar quente e úmido em direção às áreas de menor pressão atmosférica das zonas equatoriais do globo terrestre, sopram de leste para oeste, favorecendo a ressurgência próximo à costa oeste da América do Sul. O fenômeno da ressurgência ocorre especialmente em regiões costeiras e se dá quando as águas frias e profundas, em geral com profundidades inferiores a 200 metros, sobem para as áreas mais quentes e rasas dos oceanos. O fenômeno El Niño é o enfraquecimento dos ventos alísios e o aumento da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial Leste. Como consequência, ocorre uma diminuição das águas mais frias, que afloram próximo à costa oeste da América do Sul. E o fenômeno La Niña está associado à grande quantidade de ventos alísios e à diminuição da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial Leste. As águas na costa oeste da América do Sul tornam-se ainda mais frias devido à intensificação do movimento de ressurgência. Fonte INPE. Então, no Brasil, nós temos 5 tipos climáticos aí que estão aí caracterizando as regiões brasileiras. Então, dando continuidade, a gente vai verificar agora quais são esses tipos climáticos e as características deles, né, que vai se diferenciar em questões relacionadas à temperatura, à umidade, amplitude térmica, entre outras características. Então, vamos conhecer um pouco das características de cada um desses tipos de climas. Então, a gente observa aí o mapa, né, do Brasil, onde nós temos 5 tipos climáticos, cada um aí identificado no nosso mapa por cores diferenciadas, né? E aí, o Brasil ele está na zona intertropical, com predomínio de climas quentes e úmidos, devido à maior parte do território se situar em áreas de baixas latitudes, como nós já dissemos, né? A maior parte do Brasil está na zona intertropical e a menor parte do território brasileiro, a parte mais ao sul, está na zona temperada sul, né, com temperaturas mais baixas. E aí vamos falar um pouco sobre as características do clima equatorial. O clima equatorial ele tem como característica de ser quente e úmido, e ele ocorre na zona climática tropical, né, aí na proximidade da linha do Equador, e ele abrange principalmente a região da floresta amazônica na região norte do país. Então, esse tipo climático, ele tem característica, né, de ser bastante úmido, principalmente por conta da presença da floresta amazônica, da nossa bacia amazônica com os nossos rios, né, que vai influenciar, no processo de evapotranspiração, né, que vai trazer essa característica de ser um clima com altas temperaturas, né, e ser bastante úmido. Então, o clima equatorial, as médias anuais de temperatura nesse tipo de clima que ocorre aqui na nossa região, elas estão ali entre 25, 27 graus. E uma das características também é que ele tem baixa amplitude térmica, ou seja,
há uma pouca variação entre as máximas e as baixas temperaturas. Dando continuidade, a gente vai verificar aí o outro tipo climático, que é o clima tropical, zona equatorial. Né? Esse tipo de clima, ele aparece aí na região norte, ele ocorre na região norte do Brasil, perdão, na região no norte da região nordeste do Brasil. Então, está identificado aí no nosso mapa, né, com a cor rosa, onde há a ocorrência do clima zona equatorial. Ele tem como característica as temperaturas elevadas, né, e ele se caracteriza também pelas estações do ano de inverno seco, com pouca chuva, e também de verão chuvoso. O clima zona equatorial, ele também é chamado de clima semiárido. Um outro tipo climático é o clima tropical nordeste oriental. Né? Então, esse tipo de clima, ele ocorre aí no litoral da região nordeste, mais especificamente na sub-região que é chamada de Zona da Mata. Então, ele se estende, o clima tropical nordeste oriental, ele se estende nessa faixa litorânea, desde o estado do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. E ele também é conhecido como tropical litorâneo. E a temperatura média anual, né, que ocorre aí nas regiões desse tipo climático, a temperatura ela fica ali em torno de 25 graus Celsius. Dando continuidade, nós vamos ver as características do clima tropical Brasil Central. Né? Ele ocorre na região sudeste, centro-oeste e grande parte da região nordeste, né? Nessa parte aí amarela do mapa, para que vocês consigam associar. Né? Esse tipo de clima, ele tem como característica, os verões eles são chuvosos, e no inverno ocorre pouca chuva e ventos de estiagem. As temperaturas médias anuais nesse tipo de clima, elas variam entre 20 e 28 graus Celsius. O outro tipo climático que ocorre na região sul do Brasil, principalmente, é o clima temperado. Esse tipo de clima, ele também é chamado de subtropical. Então, ele ocorre ali na região sul do Brasil. E a temperatura média anual, ela fica ali em torno de 19 graus Celsius. Então, observem ali que lá onde está o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é onde se registram as menores temperaturas do nosso país, porque nós temos aí a ocorrência do clima temperado. No inverno, as temperaturas elas são muito baixas, e aí nós vamos ter, né, nessa região, né, por influência desse clima, a ocorrência de neve, de geada, principalmente nas regiões serranas, o que muitas vezes acaba atraindo muitos turistas para conhecer, né, a região sul nesse período, né, de baixas temperaturas. No verão, também, as temperaturas elas já são mais elevadas. E as chuvas, nesse tipo climático, elas são bem distribuídas ao longo do ano. Dando continuidade, nós vamos falar dos tipos de vegetação do Brasil. Né? Um outro aspecto físico muito importante do território brasileiro, que vai implicar aí nas nossas paisagens naturais, e a nossa vegetação ela está associada também aos nossos tipos climáticos. Então, nós temos um mapa aí mostrando para vocês, né, os tipos de vegetação do Brasil. Então, nós temos 6 tipos de vegetação, conforme indicados na legenda, né? Nós temos a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. E aí a gente vai falar mais sobre as características de cada um desses tipos de vegetação. Acompanhem comigo, onde a gente começa falando primeiro sobre a floresta amazônica, né? Essa vegetação aí que ocorre na região norte do Brasil.
na região da Amazônia. Então, a floresta amazônica, ela ocupa cerca de 49% do território brasileiro. Vejam que ela é bastante extensa, ocupando aí quase que a metade do território brasileiro, né? Ela está associada aí ao clima equatorial, né, que é um clima que tem altas temperaturas, chuvas abundantes, e ele é um clima bastante úmido, né? Essa vegetação, a nossa floresta amazônica, ela tem algumas outras características, onde a gente vai verificar que ela é uma vegetação heterogênea, porque nós temos uma grande variedade de espécies vegetais, né? São mais de 2.500 espécies, né, distribuídas aí na região amazônica. Essa floresta, ela tem a característica também de ser hidrófila, porque a nossa vegetação, ela está adaptada ao clima quente e úmido, ela está adaptada à umidade da nossa região. Ela tem outra característica, que ela é latifoliada. As folhas das árvores, em sua maior parte, elas são largas, sempre verde, né? Essa floresta, ela se caracteriza por ser uma mata densa e escura na maior parte da região amazônica. E as árvores, elas são de grande porte e próximas umas das outras, e as suas copas, elas chegam a barrar a penetração da luz. A floresta amazônica, ela possui enorme biodiversidade e grande potencial econômico. E aí a gente tem na nossa região o açaí, o babaçu, o cupuaçu, a castanha, né, que são muito utilizados aí na fabricação de remédios e como matérias-primas para a criação de produtos, de alimentos e ervas medicinais, né, que são utilizados para a sobrevivência das populações, né, principalmente da Amazônia. E aí a gente traz como destaque as populações ribeirinhas, as populações quilombolas, né, os indígenas que utilizam muito produtos da nossa floresta, né, recursos da nossa floresta para transformar aí, né, para utilizar na medicina, por exemplo, né? E aí a gente mostra para vocês aí algumas imagens relacionadas à nossa floresta amazônica, alguns tipos de vegetação, né? Algumas árvores que são encontradas, como o cedro, a paracuúba, né, a castanheira, entre outros. E aí a gente fala agora sobre a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, ela se destaca aí no nosso mapa pela cor verde. Ela abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil, né? Ela se estende aí por todo o litoral brasileiro. E essa mata, ela foi o primeiro bioma a ser explorado durante a colonização, né? No período da colonização, com a chegada dos portugueses, foi a primeira parte do território brasileiro a ser ocupada. Então, nós tivemos muito aí a exploração do pau-brasil, principalmente na Mata Atlântica. Então, desde 1500, essa área ela vem sofrendo com questões de desmatamentos, queimadas, degradação do meio ambiente. Então, atualmente, essa vegetação ela corresponde a apenas 7% da mata original. Então, hoje nós temos alguns remanescentes da Mata Atlântica no litoral brasileiro, né, que são as áreas de proteção ambiental. Então, lá nós vamos encontrar árvores de médio e grande porte, que vai constituir uma floresta densa e fechada. A Mata Atlântica ela é típica do clima tropical atlântico, que apresenta altas temperaturas e influência das massas de ar úmidas do Atlântico. Tem característica de ser uma vegetação densa, com árvores de grande porte e com grande diversidade de espécies endêmicas, que são próprias da Mata Atlântica. Então, a gente verifica na nossa tela, né, observa aí, alguns animais que fazem parte da fauna da Mata Atlântica, como o mico-leão dourado, o pássaro saíra banana, né? E aí nós temos também uma paisagem aí que retrata a Mata Atlântica. Outro tipo de vegetação é o cerrado,
né? Ele ocorre na região centro-oeste do Brasil, que está destacado aí na cor amarela, com um contorno vermelho no nosso mapa. Ele está relacionado, esse tipo de vegetação está relacionado ao clima tropical, que tem duas estações distintas, que é uma seca de inverno e outra chuvosa, que é o verão. O Cerrado é a segunda maior formação vegetal do Brasil, né? Ele ocupa 20% do território brasileiro. O Cerrado é conhecido como a savana brasileira e ele se estende para as regiões Nordeste e Sudeste, além da região Centro-Oeste. O Cerrado brasileiro é o maior tipo de savana com a maior biodiversidade do planeta, né? E ele tem a função da expansão agropecuária, onde cerca de 50% de sua área original foi devastada. Ele tem as árvores, elas têm as características do cerrado de ser árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, né? E estão muito sujeitas ali às queimadas, né? Na estação seca, as plantas elas aproveitam a reserva hídrica existente no solo e, dependendo do sistema de raízes dessas plantas, se forem superficiais ou profundas, elas secam ou elas se mantêm verdejantes. Outro tipo aí de vegetação no Brasil é a caatinga, que aparece na região nordeste do Brasil, que está destacado aí no nosso mapa. Ela ocorre no clima semiárido. Esse nome caatinga, em tupi-guarani, significa floresta branca, né? Devido ao fato de, na maior parte do ano, esse tipo de vegetação ficar com um aspecto esbranquiçado. Ela abrange cerca de 844 mil quilômetros quadrados do território brasileiro. A caatinga ela é uma vegetação florestal arbustiva e herbácea, ela é rica em biodiversidade, nela predominam plantas de pequeno porte, rasteiras e espinhentas, e essas plantas elas estão adaptadas aos longos períodos de seca. Nós temos também os campos ou pampas, que é um outro tipo de vegetação que aparece no Rio Grande do Sul. Ele ocorre no clima subtropical. Possui uma vegetação formada por espécies de gramíneas e herbáceas. Os pampas ele possuem uma importância econômica muito forte, uma vez que a região está atrelada ali à produção de alimentos, né? A vegetação de arbustos e pequenas árvores isoladas ocorre nos pampas, né? E aí nós vamos ter o predomínio de pastagens naturais também, com a criação de gado bovino e a pecuária extensiva. Também temos o complexo do Pantanal, né? Onde está localizada a maior planície alagada do mundo, e ele ocorre em áreas de clima tropical. Ele apresenta diferentes formações vegetais brasileiras, né? Ele vai reunir ali um pouco da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. E nós temos também, no Pantanal, existem pelo menos 4.700 espécies, né? Onde nós vamos ter aves, mamíferos, anfíbios, peixes de água doce, entre outros. E aí a gente mostra para vocês aí a onça pintada, que é característica, né, do Pantanal, né? E aí nós temos a planície do Pantanal. E também nós temos a vegetação litorânea, que ocorre na faixa litorânea do Brasil, né? Onde nós vamos ter aí, dentro dessa vegetação litorânea, os mangues e as restingas. Os mangues eles são encontrados em regiões onde há o encontro de água dos rios com as águas do mar, e eles são formações resistentes a essas águas salobras. As restingas, elas aparecem ali na extensão das praias, e elas são adaptadas a terrenos arenosos, né? E ela também sofre com a ameaça da expansão urbana e a poluição dos rios e dos oceanos. Esta foi a nossa aula, né, sobre o clima e a vegetação do Brasil. Até a próxima!